Esse médico desapareceu após dizer que a realidade é uma ilusão. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um dos casos mais intrigantes e enigmáticos do século XX, envolvendo um médico mexicano cuja vida foi marcada por uma busca incansável pelos mistérios da mente humana. Jacobo Grinberg, nascido em 1946 na Cidade do México, cresceu sob o impacto emocional da morte precoce de sua mãe, vítima de um tumor cerebral. Esse evento trágico plantou uma semente de fascinação pelo cérebro e pela consciência, que ele cultivaria por toda a vida. Desde cedo, demonstrou uma inteligência fora do comum, o que o levou a estudar psicologia na Universidade Nacional Autônoma do México e, mais tarde, neurofisiologia nos Estados Unidos, na prestigiada City University de Nova York. De volta ao México, após concluir seu doutorado, Grinberg fundou o Laboratório de Psicofisiologia no Instituto Nacional para o Estudo da Concorrência Humana. Seus estudos iniciais se concentravam na forma como o cérebro reage a estímulos sensoriais, algo considerado totalmente legítimo dentro dos padrões acadêmicos da época. Era um cientista respeitado e metodológico, e seus primeiros trabalhos não chamavam muita atenção além dos círculos especializados. Mas tudo começou a mudar em 1975, quando ele foi convidado por uma figura improvável para conhecer uma personagem ainda mais inusitada, que alteraria completamente o curso de sua trajetória científica. O convite veio de Margarita López Portillo, irmã do então presidente mexicano José López Portillo. Margarita era uma entusiasta das tradições indígenas e místicas do país, e levou Jacobo até Los Pinos, a residência oficial do governo, para que conhecesse uma curandeira chamada Pachita. Essa mulher, que à primeira vista parecia apenas uma senhora simples que vendia bilhetes de loteria, afirmava ser capaz de realizar cirurgias espirituais com o auxílio de uma entidade incorporada. Usando apenas uma faca enferrujada e as mãos nuas, dizia remover tumores, transplantar órgãos e curar doenças sem dor ou anestesia, em condições completamente rudimentares. A comunidade científica tradicional descartava Pachita como uma farsante, mas Grinberg, em vez de rejeitá-la, decidiu observá-la com o rigor de um cientista. O que ele testemunhou o deixou perplexo. Segundo seus relatos, ela realmente parecia operar com precisão, e havia testemunhos de curas inexplicáveis. O médico começou a acompanhar essas sessões com regularidade, fazendo anotações detalhadas, esboços anatômicos e registros das sensações relatadas pelos pacientes. Ele estava convencido de que Pachita acessava algum tipo de realidade que a ciência ainda não conseguia explicar. E era isso que ele queria entender e provar. A partir dessas experiências, Grinberg começou a conceber uma teoria ousada que buscava unir campos até então considerados incompatíveis: neurociência, espiritualidade e física quântica. Ele acreditava que Pachita, em seus estados alterados de consciência, conseguia manipular diretamente a estrutura da realidade. Para isso, acessaria o que ele chamava de campo sintérgico, uma matriz invisível de energia e informação que serviria de base para tudo o que existe. A consciência, segundo ele, não apenas interpretava esse campo, mas também poderia interagir com ele de forma ativa, alterando percepções, estruturas e até a própria matéria. Essa teoria recebeu o nome de teoria sintérgica. De acordo com ela, a realidade objetiva que percebemos é apenas uma construção gerada pela forma como nosso cérebro interpreta os sinais vindos desse campo energético universal. Em outras palavras, vivemos em uma simulação informacional moldada pela consciência. Grinberg afirmava que estados profundos de meditação, rituais xamânicos e práticas espirituais poderiam alterar a conexão com esse campo, permitindo que o indivíduo deixasse de ser um receptor passivo e se tornasse um emissor, capaz de reconfigurar a própria realidade ao seu redor. Com base nessa teoria, Grinberg passou a desenvolver experimentos que buscavam evidências concretas da influência da consciência sobre a realidade. Um dos testes mais notáveis envolveu 2 voluntários submetidos a estados profundos de meditação.
Ambos estavam com eletrodos ligados ao cérebro para monitoramento de ondas cerebrais. Após a indução meditativa, foram separados fisicamente. Um deles recebia estímulos visuais e auditivos, enquanto o outro permanecia em uma sala isolada. Em um número significativo de casos, o cérebro do segundo indivíduo reagia de forma sincronizada ao primeiro, como se houvesse uma conexão invisível entre eles. Esses resultados causaram espanto até entre os mais céticos. Greenberg interpretou os dados como uma evidência real de telepatia mediada pelo campo sintérgico. Ele acreditava que esse tipo de experimento poderia ser refinado e ampliado, com o potencial de provar, de maneira científica, a existência de um campo unificado da consciência. Sua dedicação era total. Escrevia sem parar, registrava tudo minuciosamente e buscava apoio para realizar estudos cada vez mais abrangentes. No entanto, quanto mais avançava, mais isolado se tornava dentro da própria comunidade acadêmica, que o via com crescente desconfiança. Mesmo com o ceticismo de seus pares, Greenberg não desistiu. Pelo contrário, redobrou seus esforços para validar suas hipóteses. Durante esse período, publicou dezenas de livros e artigos, muitos deles de distribuição restrita, nos quais detalhava fenômenos observados entre xamãs, meditadores e indivíduos submetidos a estados de consciência alterados. A sua obra mais conhecida, Los Chamanes de México, foi escrita em tempo recorde e dividida em 6 volumes que descreviam os rituais, práticas e visões de mundo de curandeiros e líderes espirituais indígenas. Para Greenberg, essas tradições milenares detinham um conhecimento essencial que a ciência moderna havia perdido. Em suas análises, Greenberg argumentava que os xamãs não operavam com base em fé ou superstição, mas sim a partir de uma compreensão empírica e intuitiva do campo sintérgico. Suas ações, embora incompreendidas pelos paradigmas científicos, eram manifestações reais de manipulação da matriz energética da realidade. Ele via nas culturas ancestrais uma sabedoria profunda e válida, capaz de enriquecer a neurociência moderna e expandir os limites do conhecimento humano. Era essa ponte entre ciência e espiritualidade que ele tentava construir, mesmo sendo duramente criticado por muitos colegas. A insistência de Greenberg em validar o invisível fez com que seus estudos começassem a chamar atenção fora dos círculos tradicionais. Seus relatórios e teorias começaram a circular entre grupos menos ortodoxos, e alguns de seus livros chegaram a ser citados por pesquisadores de fenômenos psíquicos em outras partes do mundo. Não demorou para que essa curiosidade extrapolasse o campo científico e atingisse esferas que lidavam com segurança e geopolítica. Afinal, se a consciência humana podia interferir na realidade física, as implicações seriam vastas, tanto para o bem quanto para usos questionáveis. Foi nesse contexto que seus estudos chegaram ao conhecimento da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA. A agência, naquela época, desenvolvia o chamado Projeto Stargate, um programa altamente confidencial voltado ao estudo de capacidades paranormais, como visão remota, percepção extrasensorial e leitura mental. Os relatórios do projeto mostram que, apesar do ceticismo oficial, havia um interesse genuíno em descobrir se tais habilidades poderiam ser utilizadas em operações de espionagem e segurança. Foi nesse cenário que os nomes de Jacobo Greenberg e sua teoria sintérgica passaram a circular entre analistas e agentes do governo norte-americano. A CIA, sempre atenta a qualquer avanço que pudesse representar vantagem estratégica, começou a monitorar Greenberg discretamente. Seu nome passou a constar em listas de leitura, e seus artigos eram traduzidos e analisados por especialistas em comportamento humano e inteligência artificial. Ao mesmo tempo, seus experimentos mais ousados começaram a ser acompanhados de perto por observadores não identificados. Relatos surgiram sobre pessoas misteriosas assistindo às suas palestras ou se apresentando como estudantes interessados. Para alguns, esse foi o momento em que Greenberg deixou de ser apenas um cientista excêntrico e passou a ser um alvo de vigilância sistemática.
Conforme as suspeitas de vigilância aumentavam, Greenberg continuava seu trabalho, aparentemente alheio aos riscos. Mas sinais de tensão começaram a surgir. Ele evitava falar abertamente sobre alguns experimentos e passou a restringir o acesso ao seu laboratório. Apesar da pressão crescente, ele se preparava para apresentar uma prova definitiva da teoria sintérgica, algo que pudesse convencer até os mais céticos. Mas, pouco antes disso acontecer, Jacobo Greenberg desapareceu sem deixar rastros. Jacobo Greenberg desapareceu em 8 de dezembro de 1994. A princípio, ninguém deu muita atenção ao sumiço, pois ele tinha o hábito de se isolar por longos períodos para realizar estudos e meditações profundas. Chegou a comunicar à filha que viajaria ao Nepal, onde pretendia realizar experimentos envolvendo ressonância cerebral entre meditadores de diferentes partes do mundo. Mas nenhuma autoridade encontrou registros de saída do país, tampouco de entrada no território nepalês. A ausência começou a gerar preocupação real quando ele não apareceu para sua própria festa de aniversário, evento que jamais perderia. Sua filha, conhecida na época por integrar uma banda popular, decidiu usar sua visibilidade para mobilizar buscas. Deu entrevistas, publicou fotos e ofereceu recompensas, tentando atrair qualquer pista sobre o paradeiro do pai. A polícia mexicana, inicialmente relutante, acabou designando o caso ao detetive Clemente Padilla, especialista em casos complexos e desaparecimentos. Padilla vasculhou registros migratórios, fronteiras, contatos pessoais e movimentações financeiras, mas não encontrou absolutamente nada. Parecia que Greenberg havia sido apagado do mapa de um dia para o outro, sem deixar rastros, bilhetes ou qualquer sinal claro de planejamento prévio. Em meio à investigação, surgiu um depoimento inusitado vindo do estado do Colorado, nos Estados Unidos. Uma mulher afirmava ter reconhecido Greenberg em um centro de convenções, acompanhado por 2 homens de terno escuro. Segundo ela, havia lido um artigo sobre o cientista na revista Scientific American e não teve dúvidas ao vê-lo. O detalhe mais curioso é que, posteriormente, os 2 homens que o acompanhavam foram identificados como agentes federais norte-americanos. Isso levantou uma nova hipótese. Teria Jacobo sido levado para os Estados Unidos sob custódia? Ou estaria envolvido, voluntária ou involuntariamente, com alguma operação confidencial? Ao tentar seguir essa linha de investigação, o detetive Padilla foi abruptamente afastado do caso. Nenhuma explicação oficial foi dada, e a delegacia se recusou a fornecer informações aos familiares de Greenberg. Esse silêncio institucional apenas reforçou as suspeitas de que havia algo muito maior em jogo. Muitos começaram a acreditar que o cientista havia sido cooptado por agências de inteligência ou até mesmo silenciado. Alguns familiares receberam alertas informais para deixar o caso quieto, aumentando ainda mais o clima de mistério e tensão. Era como se forças invisíveis estivessem trabalhando ativamente para apagar a figura de Jacobo do cenário público. O mistério ganhou contornos ainda mais sombrios quando, cerca de 1 ano após o desaparecimento de Greenberg, sua esposa Teresa Mendoza também sumiu. Ela foi a última pessoa a vê-lo com vida e mantinha um relacionamento complexo com o cientista. Documentos e anotações pessoais encontrados no laboratório de Greenberg indicavam que ele vinha enfrentando episódios de agressão psicológica, paranoia e pressão emocional constantes, supostamente causados por Teresa. Amigos próximos relataram que, nos dias anteriores ao desaparecimento, Jacobo dormia dentro de seu carro e se recusava a voltar para casa, alegando que estava sendo vigiado e manipulado. A revelação de que Teresa possuía histórico de transtorno bipolar e que isso jamais fora mencionado à família aumentou a confusão. Muitos passaram a especular se ela teria agido sob influência externa ou se era, de alguma forma, parte de uma trama mais complexa envolvendo a possível neutralização de Greenberg. A investigação sobre seu desaparecimento, assim como o do marido, foi arquivada rapidamente, sem conclusões oficiais. Familiares afirmam que Teresa demonstrava sinais de delírio nos últimos meses
e alguns acreditam que ela poderia ter sido manipulada mentalmente por tecnologias ou métodos de controle psíquico, como os estudados por programas secretos de inteligência. Documentos desclassificados anos depois revelaram que o nome de Jacobo Greenberg constava em arquivos do projeto Stargate, da Agência Central de Inteligência. Isso confirmou que seus trabalhos foram lidos, analisados e, possivelmente, utilizados como base para investigações psíquicas do governo norte-americano. Não há registros sobre qualquer cooperação direta, mas sua teoria da mente, como manipuladora da realidade, se encaixava perfeitamente no escopo do projeto. Isso fez com que muitos passassem a acreditar que Greenberg havia sido recrutado ou sequestrado por entidades que buscavam controlar ou ocultar o tipo de conhecimento que ele estava prestes a comprovar. Mesmo com o tempo passando, a ausência de qualquer corpo, carta de despedida ou sinal de fuga voluntária mantém a dúvida viva. Diversos documentários, livros e investigações independentes surgiram ao longo dos anos, tentando reconstruir seus últimos dias. Nenhum conseguiu chegar a uma conclusão definitiva. O que existe são lacunas, indícios dispersos e uma névoa de silêncio institucional. A hipótese mais aceita entre os estudiosos alternativos é que ele foi retirado de circulação por estar perto demais de algo potencialmente revolucionário, algo que poderia alterar a forma como compreendemos o universo, a consciência e a própria estrutura da realidade. A teoria sintérgica, mesmo sem a validação oficial que Greenberg buscava, continua viva entre pesquisadores independentes, terapeutas alternativos e estudiosos das tradições ancestrais. Seus livros, muitos dos quais foram retirados de circulação por anos, vêm sendo redescobertos e traduzidos em diversas línguas. Grupos ao redor do mundo tentam replicar seus experimentos e desenvolver formas de acessar o campo sintérgico descrito por ele. Ainda não há consenso, nem provas conclusivas, mas as ideias que ele plantou continuam germinando, alimentadas por uma crescente busca por respostas fora dos limites da ciência convencional. No fim das contas, o desaparecimento de Jacobo Greenberg se tornou uma lenda moderna, misturando ciência, espiritualidade, política e conspiração. Para alguns, ele está morto. Para outros, vive escondido, protegido por algum programa secreto. Há até quem acredite que tenha transcendido a própria realidade, tendo conseguido se fundir ao campo sintérgico que tanto estudou. O certo é que seu legado desafia o pensamento linear, instiga reflexões profundas sobre a natureza da existência e lança uma pergunta que ainda ecoa. E se a realidade for mesmo uma ilusão moldada pela consciência? Nesse caso, o desaparecimento de Greenberg pode ser apenas a superfície de algo muito maior, ainda oculto à nossa compreensão.